1968, um ano de diversos acontecimentos marcantes e dramáticos no Brasil, mais conhecido como o ano que não acabou. Mas foi nesse ano que se deu o início de um carro muito conhecido por todos, o Chevrolet Opala. E hoje, no canal Auto Marchas, você verá mais uma história de um carro muito popular e conhecido no Brasil. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. A história do Chevrolet Opala. O Chevrolet Opala foi um carro de passeio fabricado no Brasil pela General Motors entre 1968 e 1992. Ele foi o primeiro automóvel de passeio fabricado pela GM no Brasil e desempenhou um grande papel na história automotiva do país. O Opala foi lançado em 19 de novembro de 1968 e foi fruto de uma parceria entre a General Motors do Brasil e a Opel, uma subsidiária alemã da GM. Logo entrou a dúvida, que base poderia usar para produzir o mais novo carro da Chevrolet, e sua inspiração veio do Opel Rekord, mas o Opala foi adaptado para atender às necessidades e preferências do mercado brasileiro. O primeiro Chevrolet Opala foi produzido na fábrica da GM, em São Caetano do Sul, do estado de São Paulo, e teve sua estreia como modelo 1969. Ele foi bem recebido pelos consumidores brasileiros e tornou-se um dos carros mais populares do país durante sua produção. Na campanha de lançamento veiculada em comerciais, figuras icônicas da época como o jogador de futebol Rivelino, o cantor Jair Rodrigues e a atriz Tônia Carreiro, em que na propaganda apresentavam as qualidades do carro. Como surgiu o nome Opala? O nome Opala tem origens da área de mineração e está relacionado a pedras preciosas. Ele é derivado do termo que significa pedra preciosa ou pedra valiosa. O termo foi incorporado em várias línguas ao longo da história e chegou ao português como Opala. A escolha desse nome para o carro pode ter sido influenciada pela associação positiva com a ideia de algo valioso e precioso. O Opala, sendo o primeiro carro de passeio da General Motors fabricado no Brasil, foi considerado uma joia no cenário automotivo brasileiro, o que pode ter contribuído para a escolha desse nome. Certos relatos indicam que a denominação Opala teria sua origem com a junção das palavras Opel e Impala, esse último sendo o modelo de destaque da Chevrolet nos Estados Unidos, surgindo então o nome Opala. Porém, é interessante destacar que a justificativa oficial para a escolha desse nome está associada à homenagem a uma pedra preciosa de mesmo nome encontrada no Brasil. Design do Opala. Os faróis de formato circular, diferenciando dos ovais característicos do Opel Rekord, eram integrados em uma grade com frisos horizontais cromados, enquanto as luzes indicadoras de direção se encontravam posicionadas abaixo do para-choque. Na traseira, uma faixa decorativa refinada ostentava o nome da Chevrolet em uma elegante fonte cursiva, conferindo ao modelo já batizado com o nome de uma pedra preciosa um charme e autenticidade adicionais. Motorização da linha Opala. O Chevrolet Opala, desvendado em 1968 com a linha de 1969, não era apenas um automóvel, mas sim uma expressão de engenharia e elegância. As duas variantes de motor, herdeira do renomado Chevrolet Impala, eram a personificação da potência e tradição. O motor de 3.8 litros com seus 6 cilindros em linha exalava uma força robusta, enquanto o propulsor de 2.5 litros com 4 cilindros em linha proporcionava uma dinâmica envolvente. Embora os motores não incorporassem as tecnologias mais modernas da época, eles carregavam consigo a marca registrada de durabilidade e desempenho elevado da Chevrolet. A versão inaugural do Opala, em sua elegante carroceria de 4 portas, oferecia as opções Standard e Luxo, indo além do simples design marcante. Ela prometia uma experiência de condução que transcendia a mera locomoção, incorporando sofisticação e conforto em cada detalhe. Detalhes do Opala. Ao adentrar no Opala, a capacidade de acomodar 6 ocupantes era apenas o início de uma jornada de conforto. Os bancos contínuos, aliados à estratégica colocação da alavanca de câmbio na coluna de direção, criavam um ambiente envolvente, transformando cada viagem em uma experiência memorável. Ao longo dos anos, o Chevrolet Opala passou por uma série de transformações estéticas e avanços tecnológicos que aprimoraram ainda mais o seu apelo no mercado. Em 1973, notáveis mudanças foram introduzidas, incluindo a nova grade dianteira e o reposicionamento das setas para as extremidades. Na traseira, as luzes de ré foram realocadas para próximo da lanterna. Modelos equipados com motor de 6 cilindros receberam uma atualização com a inclusão de freios a disco na dianteira. Além disso, foram disponibilizados opcionais que permitiam personalizar ainda mais o Opala, como bancos individuais e sistema de ar-condicionado, proporcionando aos proprietários uma experiência de condução mais confortável. Opala e suas versões. No ano de lançamento da linha Opala foram apresentadas 2 versões, e uma delas foi a versão inicial, chamada Standard, que teve sua denominação alterada para Especial a partir de 1971. Opala versão de luxo. Essa se destacava como a mais premium,
apresentando um acabamento bem melhor e detalhes cromados, assim como itens opcionais eram oferecidos freio a disco, teto de vinil e motor 3.8, ou seja, 3.800. Opala Gran Luxo, que ainda em 1971 a Gran Luxo assumiu o posto de versão de ponta, exibindo um acabamento ainda mais refinado que o luxo. Os consumidores tinham a liberdade de escolher entre a versão coupé ou sedã. Duas versões de motor estavam disponíveis, o de 4 cilindros 2.5 litros e o de 6 cilindros de 3.8 litros. Além disso, a Gran Luxo oferecia a comodidade do câmbio no assoalho. O Opala SS, que também no ano de 1971, a versão esportiva disponível na configuração de 4 portas, foi introduzida para conquistar o mercado de carros esportivos e vinha com características diferenciadas, como volante de 3 raios, rodas esportivas, um painel equipado com conta-giros e faixas esportivas com a inscrição SS no paralamas, e um grande novo motor de 4.1 litros, acompanhado por bancos individuais e um câmbio de 4 marchas no assoalho. Essa versão SS destacou-se pelo seu visual e desempenho esportivo e pelas melhorias notáveis. Além disso, ainda também tinha a versão perua, que desde o lançamento do Opala, a Chevrolet já pensava em ter uma versão assim, que viria a ser conhecida como Caravan. Entretanto, essa ideia foi colocada em ação apenas em 1975, quando o Opala passou por uma reestilização mais abrangente, e a Caravan apresentava as mesmas opções de motores e acabamento, incluindo a versão esportiva SS, que foi lançada em 1978. A Caravan não recebeu a versão diplomata em 1980, só foi receber 5 anos depois. Em 1975, a Chevrolet lançou a versão de luxo Comodoro, substituindo a Gran Luxo, com detalhes exclusivos como aplique de jacarandá e meio teto de vinil Las Vegas. Em 1980, o Comodoro se tornou a opção intermediária após o lançamento do Diplomata, na versão Opala, mas permaneceu como a versão de topo de linha para a Caravan até 1986. Em 1978, o Comodoro foi renomeado para Comodoro SL/E, e já na versão Diplomata, que foi no ano de 1980, a linha Opala passou por uma renovação mais abrangente, adotando o design mais angular nas lanternas traseiras e dianteiras. Apesar das mudanças externas, as alterações no interior do veículo só foram implementadas na linha 1981, apresentando um modelo também retangular, com exceção do painel de instrumentos, que manteve seus relógios circulares. O carro recebeu um novo volante quanto à relocação da alavanca do freio de estacionamento, isso ocorreu nos modelos de 1979. O título de topo de linha foi concedido ao modelo Diplomata, que vinha repleto de recursos de série como ar-condicionado, direção hidráulica, sistema de som com toca-fitas e um poderoso motor de 6 cilindros. E também a versão SS de 6 cilindros, que foi considerado o modelo mais raro do carro. O Opala foi um veículo de grande porte com uma vasta opção de versões, que fizeram o nome dele ao mercado brasileiro. Porém, em 16 de abril de 1992, quando completou 1 milhão de unidades produzidas, o Opala se despediu do mercado, deixando seu legado de um carro incrível e deixando também sua linha de montagem em São Caetano do Sul, São Paulo. Mas isso abriu portas para que outro conhecido da Chevrolet pudesse entrar em ação, o Chevrolet Ômega, que praticamente foi o substituto do Opala aqui no Brasil. E bom, aqui se encerra mais uma história dos veículos nacionais aqui no canal Automarchas, desde sua primeira versão à mais atual. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal aqui embaixo. Até a próxima!